Por que Meiterumi se tornou uma das líderes mais respeitadas do mundo ninja? Porque ela surgiu em uma das épocas mais sombrias de Kirigakuri, quando a vila estava mergulhada na reputação da névoa sangrenta. Mei assumiu o papel de Mizukage com o peso de décadas de violência institucional e decidiu transformar esse passado doente em algo novo. No budismo, ensina-se que a compaixão nasce do entendimento profundo da dor. Mei aplicou esse princípio ao liderar com empatia, firmeza e humanidade, reconstruindo a dignidade da sua vila. Por que Mei rompeu o ciclo de brutalidade que marcou a névoa sangrenta? Porque ela sabia que Kirigakuri não sobreviveria se continuasse presa a práticas cruéis e desumanas. No taoísmo, o fluxo só muda quando alguém tem coragem de mudar o caminho. Mei encarnou esse fluxo transformador, substituindo tradição opressora por colaboração, diálogo e esperança. Por que Mei equilibra força e sensibilidade como poucas líderes? Porque sua personalidade mistura pragmatismo, humor e carisma. No confucionismo, a virtude de um governante está em harmonizar rigidez e gentileza. Mei aplicou essa filosofia, criando uma liderança que inspira respeito sem disseminar medo, equilibrando autoridade e humanidade. Por que as Keiki Genkai de Mei dizem tanto sobre sua natureza? Porque a combinação de lava e vapor representa sua dualidade interna, calor destrutivo e névoa suave. No taoísmo, a sabedoria nasce do equilíbrio entre opostos. Mei aplica isso ao usar seu poder com controle absoluto, liberando força avassaladora apenas quando necessário. Por que Mei foi crucial para recuperar a reputação internacional de Kirigakuri? Porque a vila era temida e desacreditada após décadas de violência e governança instável. No estoicismo, a virtude se manifesta em ações contínuas. Mei estabeleceu a confiança global ao se mostrar uma líder que privilegia diplomacia, responsabilidade e ética. Por que Mei usa o humor como parte da liderança? Porque ela encontrou leveza onde antes havia trauma. Suas piadas sobre casamento e vida pessoal revelam vulnerabilidade sem comprometer seu comando. No budismo, rir de si mesmo dissolve o ego. Mei aplica isso tornando ambientes tensos mais leves, sem jamais perder a autoridade. Por que Mei aceitou liderar uma vila em ruínas? Porque ela entendeu que alguém precisava ter coragem de enfrentar os escombros deixados por antigos Mizukages. No Bushido, a honra está em se sacrificar pelo bem coletivo. Mei encarnou esse valor ao assumir responsabilidades que muitos evitariam. Por que Mei trata a diplomacia como arma principal? Porque ela sabe que a reconstrução não depende apenas de força, mas de vínculos. No confucionismo, a harmonia social é pilar de um bom governo. Mei aplicou isso ao cultivar alianças sólidas e evitar conflitos desnecessários, sabendo que Kirigakuri precisava de estabilidade. Por que Mei tem tanta serenidade emocional? Porque domina impulsos internos com disciplina adquirida em anos de caos. No estoicismo, a sabedoria está em controlar emoções e agir com racionalidade. Mei aplica isso ao manter clareza mesmo quando provocada ou pressionada. Por que Mei protege tanto a nova geração de ninjas de Kirigakuri? Porque ela viveu num tempo em que crianças eram tratadas como ferramentas descartáveis. No budismo, romper o ciclo do sofrimento é um dever moral. Mei aplicou isso ao criar políticas mais humanas e seguras para os jovens da vila. Por que Mei confia tanto em Ao, mesmo com seu jeito rígido? Porque ela entende que líderes precisam de conselheiros que falem a verdade. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que o general sábio aprende com conselhos francos. Mei aplica isso ao equilibrar sua diplomacia com a franqueza dura de Ao. Por que Mei luta com tanto controle, mesmo manipulando Kekkei Genkai tão perigosos? Porque ela domina elementos voláteis com foco e precisão. No taoísmo, quem controla o fogo interno, controla tudo ao redor. Mei aplica isso, lutando com elegância, mantendo devastação e delicadeza em perfeito equilíbrio. Por que Mei inspira tantas kunoichi ao redor do mundo ninja? Porque ela mostra que força feminina pode ser política, espiritual, emocional e física ao mesmo tempo. No Bushido, coragem verdadeira é tranquila, não teatral. Mei exemplifica isso sem forçar postura agressiva. Por que Mei combateu a corrupção interna com tanto rigor? Porque ela sabia que o maior inimigo de Kirigakuri sempre foi interno, não externo. No confucionismo, a ética do governante determina a ordem social.
Mei aplica isso ao vigiar abusos e impedir que erros do passado retornem. Por que Mei é tão respeitada entre os Kages? Porque sua presença combina sabedoria, poder e carisma. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que uma grande presença vence batalhas antes mesmo de começar. Mei aplica isso com diplomacia firme e clara. Por que Mei lida tão bem com críticas? Porque ela reconhece que liderança exige constante evolução. No estoicismo, a autocrítica é ferramenta essencial. Mei aplica isso ouvindo, ponderando e ajustando sem perder o eixo emocional. Por que Mei não se deixa paralisar por inseguranças pessoais? Porque ela transformou fragilidades em força emocional. No budismo, aceitar imperfeição é libertar-se do sofrimento. Mei aplica isso, tornando vulnerabilidades fonte de conexão, não de fraquezas. Por que Mei é uma das líderes mais subestimadas do universo Naruto? Porque sua força não é teatral, mas silenciosa e cirúrgica. No taoísmo, as forças mais poderosas são as que atuam sem serem percebidas. Mei aplica isso, moldando o futuro de Kirigakuri com decisões sutis, firmes e transformadoras. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que também ama esse universo. Por que Mei é uma das líderes mais estratégicas da nova geração ninja? Porque, ao contrário dos antigos Mizukage, ela entende que liderança não é sobre força bruta, mas sobre visão de longo prazo. Kirigakuri precisava de alguém que enxergasse além do presente e que conseguisse prever consequências políticas. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que vencer sem lutar é o auge da estratégia. Mei aplica esse princípio ao evitar conflitos desnecessários e fortalecer sua vila por meio de alianças, não invasões. Por que Mei valorizou tanto a reconstrução cultural de Kirigakuri e não apenas a militar? Porque ela sabia que a vila não precisava apenas reconstruir prédios, mas reconstruir a alma. A névoa sangrenta deixou cicatrizes emocionais profundas no povo. No budismo, cura verdadeira começa no interior. Mei aplicou isso promovendo educação, integração e um novo código moral para seus cidadãos, restaurando a autoestima da vila. Por que Mei foi uma das líderes mais abertas à colaboração com outras aldeias? Porque ela entendia que isolamento era o que mantinha Kirigakuri presa ao passado. O mundo ninja caminhava para alianças e interdependência. No confucionismo, a harmonia entre estados é sinal de sabedoria política. Mei aplicou essa visão ao participar ativamente das reuniões dos Kage e ao incentivar intercâmbios diplomáticos. Por que Mei foi uma das líderes mais abertas à colaboração com outras aldeias? Porque ela entendia que isolamento era o que mantinha Kirigakuri presa ao passado. O mundo ninja caminhava para alianças e interdependência. No confucionismo, a harmonia entre estados é sinal de sabedoria política. Mei aplicou isso ao participar ativamente das reuniões dos Kage e ao incentivar intercâmbios diplomáticos. Por que Mei se tornou um símbolo de renovação para Kirigakuri? Porque ela representava tudo o que a vila não tinha antes: humanidade, transparência, diplomacia e renovação moral. No taoísmo, renovação é a lei natural do mundo. Tudo que não se transforma, morre. Mei aplicou isso ao substituir tradições cruéis por novas práticas que preservavam vidas, fortaleciam a comunidade e impediam que o passado se repetisse. Por que Mei nunca tolerou extremistas dentro da sua própria vila? Porque ela sabia que Kirigakuri sempre foi corroída internamente por facções radicais e líderes tirânicos. No estoicismo, o governante deve agir com justiça acima de conveniência. Mei aplicou essa filosofia erradicando abusos, controlando forças rebeldes internas e garantindo que nenhum novo regime tirano emergisse. Por que Mei sempre buscou consenso ao invés de dominar pela força? Porque ela entendeu que seu povo estava cansado de medo. No Bushido, o verdadeiro líder conquista pelo exemplo, não pela imposição. Mei aplicou isso ao governar com diálogo, criando um ambiente de paz que permitiu que Kirigakuri finalmente respirasse depois de gerações de opressão. Por que Mei é tão importante para a nova era do mundo ninja? Porque ela ajudou a construir o cenário de cooperação, que permitiu que a Quarta Guerra Ninja fosse vencida pelas alianças, não pelo isolamento. No taoísmo, a força surge da união de diversas correntes. Mei aplicou isso participando como um elo essencial entre as nações, garantindo que a névoa tivesse voz nas decisões globais. Por que Mei é frequentemente subestimada pelos fãs, apesar de sua importância histórica? Porque seu impacto não veio de batalhas grandiosas, mas de diplomacia, política e reconstrução, áreas que nem sempre ganham destaque na narrativa. No confucionismo, a virtude silenciosa é a que sustenta a civilização.
Mei aplicou isso ao transformar sua vila com ações discretas e consistentes, provando que liderança verdadeira nem sempre brilha. Às vezes, ela estabiliza. Somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que você sabe que também ama esse universo.